Queria falar um pouco para vocês sobre as minhas regras de ouro. Tem uma questão aqui que para mim é super importante. Não tem ninguém mais importante numa empresa do que o seu cliente. Sem ele, você não tem renda, você não tem funcionário, você não tem equipe, material e nem a própria empresa. Então, assim, nos eventos, a gente não tem um cliente, a gente tem vários clientes. Existe o cliente interno, existe o cliente externo. Quando você começa a atender um evento, existe a parte de briefing, entender o que é que eles querem, entender como vai ser feito esse evento, quem vai organizar, ou vai ser a empresa de live marketing, quem vai fazer cenografia, stand, equipamento, centro de convenções, toda essa parte a gente tem que ter uma preocupação. Porque se você puder atender bem todo esse universo de pessoas, você é bem recebido, consegue trabalhar bem, consegue ter uma energia bem sintonizada entre quem está atendendo e quem está te contratando, consegue fazer com que eles se sintam seguros, porque se o cliente está seguro, isso é maravilhoso. Ele confia em ti, ele bota fé no que você vai fazer e as coisas tendem a dar mais certo ainda. Então eu acho que é fundamental ter essa visão. O cliente é o número 1, ele é o mais importante. Dê atenção para ele, ouça o que ele tem para falar, 2 ouvidos, uma boca. Eu tive que aprender isso, eu passei por isso. Às vezes de querer ser muito vendedor, querer dividir muito o que eu queria fazer, às vezes eu não me pautava em apenas ouvi-lo. E acabei com essa vivência todo esse tempo aprendendo muito com isso. Então é isso que eu queria deixar nesse momento, talvez como nesse momento a principal regra de ouro. Então, falei para vocês aqui que a minha primeira regra de ouro são os clientes, para mim é o que tem de mais importante. O segundo item, na minha opinião, é solução customizada, tá? O que quer dizer isso, gente? Cada cliente pensa de um jeito diferente, cada um tem a sua forma de entender aquele evento e cria uma expectativa em cima daquilo. Um evento ele é organizado muitas vezes 2, 3, 4 anos antes. Os congressos brasileiros de medicina já fecham a data 4 anos para frente e já começam a pensar em como fazer aquela entrega. Acho importante você sempre ter a humildade de ouvir o que esse cliente tem para falar, o que ele tem para dizer e assimilar da melhor forma possível de que maneira você vai se comprometer com a entrega para esse cliente. Muitas situações você já sabe o que é melhor, o que é pior. Vou dar um exemplo aqui no Centro-Sul. Eu entendo, eu conheço bem aquelas salas. A gente faz aqueles eventos naquelas salas há mais de 20 anos. É muito mais fácil que eu saiba como sugerir a forma de montar do que às vezes uma empresa que vem de São Paulo que não conhece aquele ambiente. Ele não sabe como é que a gente vai pendurar no teto, ele não sabe de que forma o layout fica mais adequado, de que modo cabe mais gente na sala. Então assim, claro que a gente está ali para sugerir, para indicar, para fazer, mas criar uma solução sob demanda, né, que é o que eu estou falando aqui nesse item, é importante, porque se a gente conseguir pensar com a cabeça do cliente, somar o teu conhecimento ao que ele espera de ti, acho que facilita bastante, as entregas acabam sendo melhores e dessa forma a gente vai em frente certamente tendo sucesso e o cliente também quando vê que a pessoa quer ajudar, se sente seguro, né, tá ali naquele mesmo embalo, no mesmo barco, acaba se sentindo muito mais confortável e aí tudo acaba ocorrendo de maneira muito mais transparente e muito mais profissional. Terceira regra de ouro, na minha opinião, vou dividir com vocês. O que é? Eu criei uma história aqui que é o atendimento 360. Você sabe o que é atendimento 360? É uma forma de você atender com amor, com educação, com comprometimento, entregar de preferência as soluções que esse cliente precisa. Nem sempre eu tenho tudo para resolver para eles, mas possivelmente eu saiba quem pode auxiliar esse cliente. Tem coisas que a gente não pode abraçar o mundo, mas a gente tem que criar uma forma de atender redonda, de modo que você feche o ciclo, você consiga atender essa pessoa em quase tudo o que ele precisa. Geralmente, isso é o que ele precisa para isso? Precisa boa vontade, precisa estar comprometido, precisa estar ali atento ao que ele está te pedindo. Tem pessoas diferentes, às vezes você conecta com pessoas de uma maneira diferente. Hoje aconteceu comigo isso. Um cliente nosso de São Paulo estava aqui fazendo um evento no Centro-Sul e a gente discorrendo sobre outros assuntos, de repente descobrimos que ele também era faixa preta de jiu-jitsu. Pronto. Naquela hora deu conexão, deu o tal do match. A gente se aproximou, a gente tinha outros assuntos que eram além do evento.
E aí, pô, foi muito legal, a gente acabou falando sobre outras temáticas e exemplos como esse fazem com que você se conecte com esse cliente. Pô, a gente tem cada dia um cliente diferente. O objetivo é entender um pouco o que está na cabeça dele e fazer com que a gente se aproxime dele, com que ele se sente apoiado, se sinta seguro, se sinta, de certa maneira, alinhado com as expectativas dele. Então é isso que eu procuro fazer. Acho que eu entendi que para o meu negócio é importante a gente fazer uma entrega completa de som, luz, vídeo, transmissão simultânea, geração de conteúdo para os painéis. São coisas que a gente acabou adaptando do nosso formato. Aqui no sul do Brasil isso não existia e a gente está se reinventando a cada dia. Se você fica parado, você acaba ficando para trás. Então a gente está sempre tentando se adaptar aos novos mercados, aos novos negócios e dessa maneira entregando um atendimento 360 graus. Agora eu vou falar para vocês sobre uma outra regra super importante. Regra 4, que é o planejamento 360. Eu na minha empresa atuo na área comercial. Como é que a gente trabalha? Vou visitar o cliente e entender o que está na cabeça dele. Qual que é a expectativa dele, qual que é o local do evento, como é que vai ser isso, o que ele precisa que seja feito. Entendendo um pouco do que ele precisa, quando ele me passa esse briefing, eu trago essa informação para dentro da empresa, para que a gente possa então conversar com a equipe técnica e saber de que maneira a gente pode ser mais eficiente. Parte de um projeto que geralmente já chegou um rabisco de como é que vai ser, passa para a equipe de stage design, que vai montar uma plantinha, fazer um projetinho em 3D, de que maneira aquilo deve acontecer. Aí, tecnicamente, a gente vê o que é mais viável no espaço, o que dá para entregar, volta para o cliente, mostrar para ele o que a gente pensou em fazer e como vai fazer isso. E aí, após esse alinhamento, a gente dá a sequência, né, já com uma pré-proposta encaminhada de que forma a gente vai fazer esse evento. Então isso é só uma das dicas que eu vou aprofundar mais ainda durante o meu curso. Mas é isso que eu queria falar para você nesse momento. Dividir mais uma regrinha com vocês aqui, tá? Sobre equipe comprometida. O que acontece? Por que a gente comprometida? Por que a gente acaba fazendo a diferença quando a gente atende nossos clientes? Porque a gente tem uma equipe própria, muito empenhada, que já está afinada há muito tempo e que realmente, quando se dispõe a atender um cliente, vai com o coração. Acho que isso é fundamental para se fazer um evento bem feito. Todo mundo está na mesma vibe, na mesma harmonia, no mesmo equilíbrio, para que a gente possa chegar lá e fazer o nosso melhor. Eu, fazendo isso há tanto tempo, já passaram pela minha empresa diversos talentos, né? Mas a gente acaba sempre estando assim, comprometido, fazendo a diferença, com o mesmo empenho, com a mesma vontade de querer fazer melhor, e isso faz com que o cliente se sinta realmente tranquilo e depois que a gente acaba atendendo essas pessoas pela primeira vez, é muito comum que se repita esse atendimento. Tem empresas que fazem questão de nos levar para São Paulo, para Minas, para outras regiões do Brasil, né? E isso demonstra que eu acho que a gente está no caminho certo. Outro item que eu queria dividir com vocês, que eu acho que é super importante, são as questões dos detalhes, tá? Na minha opinião, pequenos detalhes fazem a diferença. Depois que a gente entende o que o cliente quer que a gente faça, que o evento está fechado, a gente costuma fazer uma reunião de briefing interno para dividir com esse nosso cliente interno, com o nosso técnico, o que é o evento, quem são as pessoas lá que nós precisamos atender, do que se trata a temática do evento, como será esse evento, aonde ele será montado e de que forma será montado. É importante que a nossa equipe técnica saia com isso muito claro, né, na cabeça, porque a hora que chega lá, começa a executar com mais precisão, com mais requinte e cuidado, e isso facilita para o cliente, ele se sente mais amparado quando ele é chamado pelo nome, por exemplo. Ele se sente mais confortável quando ele nota que as pessoas estão preocupadas realmente de que forma aquele evento vai ser montado. Como eu já falei antes, né, são meses, anos de programação para chegar naquele grande dia, o dia da montagem e do evento. E acho importante isso estar tudo muito bem alinhado, porque acaba passando segurança e tranquilidade para todos, né? Se a equipe sabe, meu irmão costuma muito falar isso, se você vai para a guerra,
essa equipe são os soldados de frente, eles têm que estar bem armado, bem posicionado, com a roupa adequada, né? Tranquilos, seguros para fazer a melhor entrega possível. Se você quer saber mais sobre esses detalhes, não perde o nosso curso que lá sim eu vou abrir item por item. Então, gente, recapitulando aqui, né, as regras de ouro que eu falei sobre clientes, sobre a solução customizada, sobre o atendimento 360 graus, o planejamento também, que é 360, um time comprometido e os detalhes que fazem a diferença. Se você gostou desses tópicos, se você assimilou, se isso faz sentido para você, se você se identifica com isso, quer atuar no mercado de eventos, já atua no mercado de eventos e quer evoluir, quer ampliar mais o alcance do seu trabalho, quer ser mais eficiente, quer fazer mais com menos, não perde o meu workshop. A gente está montando isso, um baita comprometimento, super feliz de estar aqui falando isso para vocês, empenhado, fazendo com amor, e a gente quer realmente poder fazer o melhor que a gente pode para poder auxiliar você que está aí do outro lado e querendo aprender um pouco mais sobre esse segmento que é tão pouco explorado, né, nos dias de hoje. Tá bom? Conto com você aí. Até mais.